E aí, pessoal, tudo bem? Uma ótima noite para você que está nos acompanhando aqui no Papo N. Essa semana a gente tem a honra de entrevistar a Cássia Monteiro, de 29 anos, jornalista e apresentadora do Jornal do Amazonas, segunda edição do Interior, e também do Jornal de Rondônia, segunda edição da cidade de Ariquemes. Cássia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que tenho a honra. Cássia, eu queria que você falasse primeiro sobre a sua formação, né? Você foi formada em jornalismo desde que ano? Eu sou formada em jornalismo desde 2015. 2015. Isso. E aí, desde o período da formação, você já atuava ali, começou em assessoria em comunicação, teve passagens também pela TV A Crítica. Conta um pouquinho do seu histórico até hoje na Rede Amazônica. Eu trabalhei em assessoria de comunicação na Prefeitura de Manaus, né? Eu acho que todo estudante de jornalismo, basicamente, ele passa por uma assessoria, né? Então, eu passei pela assessoria e na assessoria eu encontrei... na verdade, assim, no jornalismo, eu sempre quis ser jornalista, desde criança. Mas só que eu não sabia onde me encontrar no jornalismo. E aí, o que acontece? Na prefeitura, a gente fazia muitas fiscalizações em ruas e tudo mais, porque era uma secretaria urbana, né? E aí, eu me encontrei na fotografia, na assessoria. Então, eu comecei a fotografar e tudo mais. Várias fotos minhas já foram parar em outros sites internacionais, nacionais e tudo mais. E aí, depois de lá, eu fiquei, eu acho que 1 ano parada. Aí foi quando eu fiz a faculdade, terminei a faculdade e tudo mais. Em 2015 eu terminei a faculdade. E aí, nessa necessidade... Porque assim, no jornalismo a gente sabe que quem não é visto não é lembrado. Então, o mercado no Amazonas, infelizmente, ele é muito, muito fechado. Muito. Ele é bem minúsculo. Então, como eu queria não parar de ter as práticas do jornalismo para não esquecer, querendo ou não, porque querendo ou não é aquele negócio. A faculdade a gente tem a teoria, mas a prática mesmo tem que vir a partir da gente, né? Eu e uns amigos, nós criamos um canal digital chamado Esporte Manaus. Na verdade, veio a ideia do Tony McNair, que é o idealizador do projeto, e aí veio o convite deles para a gente falar sobre meninas no esporte, no jornalismo, na cobertura jornalística e tudo mais. E aí a gente, vamos fazer Meninas do Esporte. Então, eu apresentava Meninas do Esporte, e aí nisso eu tive a oportunidade de ter um dinheirinho para me qualificar mais um pouquinho. Aí o que eu fiz? Eu fiz um técnico de rádio e televisão da Rede Amazônica, que é o nome, é a Fundação Rede Amazônica. E aí eu fiz esse técnico, e aí eu já tinha umas outras técnicas também, então fui aprimorando. Aí fui chamada para a TV A Crítica, eu fiz vários projetos na casa, principalmente na Arena dos Bumbás, Carnaval. Meu TCC, inclusive, na faculdade, foi falando sobre Carnaval. Então, tipo, eu gosto demais de Carnaval, de cultura amazônica, principalmente. E aí, eu fiquei um ano na produção do A Crítica na TV, que é o jornal da casa da Crítica. E aí, eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu fiquei, acho que uns 3 meses parada. Mas era um paralelo, porque tinha o canal digital. O canal digital, ele era sem fins lucrativos. Mas quando se tinha um patrocínio, às vezes, que eles queriam divulgar alguma coisa, a gente ganhava dinheiro. Então... Sabe, eu era formada, mas parecia que eu era universitária. Isso era maravilhoso. E aí, eu fiquei paralelo do A Crítica e o Esporte Manaus. E aí, eu saí da Crítica, aí eu fiquei uns 3 meses só no Esporte Manaus. Nisso, eu falei assim, cara, vou fazer uma pós-graduação. Entrei em pós-graduação em assessoria de comunicação e mídias digitais. E um amigo meu que estudava comigo, ele trabalhava na Rede Amazônica. E aí ele jogou no grupo que estava tendo uma oportunidade na Rede Amazônica. Aí eu até falei assim, né? É engraçado. É uma dica, tá, pessoal?
Era noite, eu falei bem assim, vou enviar meu currículo meia-noite. Para amanhã, quando eles abrirem a caixa de e-mail, o meu nome ser o primeiro. E foi o que aconteceu, entendeu? E aí me chamaram, eu fiz um processo seletivo lá e tudo mais. E era para ser editora de texto na madrugada, do Bom Dia Amazônia. Eu falei, vou fazer. Ou seja, eu passei, e aí eu entrava, eu saía de casa 2 horas da manhã. Eu acordava 1 hora da manhã, saía de casa 2 para chegar 3 na TV. Aí eu ficava de 3 horas da manhã até 11 horas da manhã. E aí passei um ano assim na madrugada e depois eu comecei a passar para a noite, ser editora do Bom Dia Amazônia à noite, que aí eu ficava até meia-noite editando os VTs, né, revisando o texto, enfim. E aí surgiu a oportunidade de ser repórter. Fui para ser repórter e depois surgiu a oportunidade também de ser apresentadora. Fiz todos os pilotos possíveis e pronto. Hoje eu estou apresentando. E a Rede Amazônica, eles vão fazer um projeto novo que o nome é Rede Amazônica Mais. E o Rede Amazônica Mais, ele vai apresentar satélite, né, parabólica, para os 5 estados. E aí é mais basicamente para o pessoal do rural mesmo, do interior, entendeu? E aí vai ter o mesmo horário também de todos, o Praça 1 e o Praça 2. Aí eu vou apresentar o Praça 1 desse novo projeto da Rede Amazônica. O Praça 1 do estado de Rondônia, seria isso? Não, vai ser Rede Amazônica Mais. Aí o nome vai ser Jornal do Amazonas. Não, Jornal da Amazônia, primeira edição, e Jornal da Amazônia, segunda edição. Porque aí é a roupagem do Praça 1 e Praça 2, mas para a Amazônia. Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e o Amazonas. Pronto, agora eu consigo aqui fazer uma comparação para quem nos acompanha. É como se fosse o Brasil TV em 2 edições, né? Para quem não sabe, o Brasil TV ele chega somente para quem tem o sinal da parabólica. Pronto, isso. A gente consegue fazer. Pronto, né? Fechado. E aí, mas assim, essa edição, ela tem a chance de ser ao vivo, vai ser gravado? Não, é ao vivo. É tudo ao vivo, tudo vivo, paralelo. Né? Por exemplo, lá na Rede Amazônica, a gente tem vários estúdios. Então, tipo, 6 horas, sei lá, 6 horas e 10 minutos começa o Jan 2 Capital, 6 horas e 10 minutos começa o Jan 2 Interior, o Jan 2, desculpa, o JRO Ariquemes, JRO de Paraná. Tudo no mesmo horário. Todo mundo no mesmo horário. É o que vai acontecer também no Rede Amazônica Mais. Vai ter o horário do Praça 1 e vai ter o horário do Praça 2, que é no mesmo horário dos outros também. Bacana. Então, assim, para o pessoal fazer essa comparação, o Brasil TV é a melhor opção, né, para poder a gente entender. Isso, o melhor exemplo, né? E aí, eu queria saber, você falou um pouquinho sobre a sua rotina, né, sobre como é aí o seu deslocamento até o trabalho, essas questões aí dos horários, tanto na madrugada quanto na noite. Mas me conta como é a sua rotina atualmente na apresentação dos 2 jornais. Tipo assim, não em simultâneo, claro, né, mas de vez em quando no Jan 2 do interior e em outras oportunidades no JRO. Também no interior. Isso. Então, assim, a diferença, os 2 são bem diferentes, mas tem a mesma pegada. O Jan, a gente chama o Jan interior de Janzinho. O Janzinho, ele é o tipo de jornal assim. Nós temos os nossos correspondentes. O Janzinho, ele vai para Baixo e Médio Amazonas. Ele pega os municípios de Parintins, principalmente, que é um dos maiores do estado, Itacoatiara, Barreirinha, Inhamudá, enfim. Então, tipo assim, ele tem os nossos correspondentes, mas ele só tem 2 correspondentes, que é Parintins e Itacoatiara. Só que eles falam sobre os vizinhos deles, os outros municípios também, porque vai a notícia para eles também, eles apuram bastante. Então a gente tem um grupo, faz uma reunião, fala, o que você tem de oferta pra gente? Aí eles vão falando pra gente, a gente vai dizendo se a gente quer ou não, se vale a pena ou não, dá.
E aí a gente até passa pro pessoal da capital também, porque às vezes o pessoal da capital gosta de dar coisa do interior. E aí eles vão e mandam pra gente. Eles mandam o texto, a gente corrige, aí depois eles mandam o material. Pra complementar, porque querendo ou não, é o Amazonas, e as pessoas elas gostam muito dos assuntos do Amazonas, a gente pega algumas coisas que são feitas aqui e que vai no Jan 2 da capital. Então a gente vai e pega o espelho, vai puxando algumas coisas nossas e a gente monta o Janzinho. O Janzinho, ele é mais fácil para ser montado. Agora, o JRO, tanto Ariquemes quanto de Paraná, ele é totalmente feito por lá. Todos os materiais são feitos por lá. Então, tipo, a gente faz uma reunião, eles falam o que eles têm. Os repórteres, eles também são correspondentes lá. Tem gente em Cacoal, tem gente em Ariquemes, tem gente em de Paraná, Vilhena, tem gente em Vilhena. Então, tipo assim, a Rondônia, ela é enorme mesmo. Então, tipo, existe correspondente em vários municípios lá. E aí, às vezes, desculpa, meu e às vezes, eles mandam o texto, que já é corrigido pelo editor de lá, de Rondônia mesmo, e mandam com o link já pelo e-transfer, já com o material. Aí a gente vai, baixa e tudo mais. Aí eles mandam também a previsão do tempo, que é gravada a previsão do tempo, tem todas as coisas bem direitinha. Eles estudam bastante porque é real. Rondônia está vivendo dias de chuva e tá tendo subida de rio enorme lá. Então tá tendo gente desabrigada, tudo isso, entendeu? Então, tipo assim, eles vão e fazem um material assim, mais trabalhado e tudo mais. E aí a gente tem que pegar tudo, tem que montar tudo de lá. E aí a gente fica à mercê da internet, entendeu? Ai, meu Deus, falta isso. Aí não deu, o que a gente faz? Eu, particularmente, eu trabalho muito com portal, com G1. Eu jogo o G1 pra cima, entendeu? Então, tipo, eu jogo como nota seca, nota vivo, entendeu? A gente tem correspondente que entra ao vivo com a gente, então a gente deixa mais dinâmico. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por esporte. Tenho uma qualificação em jornalismo esportivo. Então, quanto mais esporte para mim tiver no jornal, melhor ainda, né? Então, hoje, particularmente, eu fechei o jornal com esporte. Então, eles adoram. É a mesma coisa do Janzinho. O Janzinho eu também gosto. O Janzinho Capital, que é comandado pela Lona Borba, que é a editora-chefe, ele não faz muito o esporte. Depende muito, muito do assunto. Mas eu, particularmente, eu gosto de dar porque o pessoal do interior, eles são loucos, eles são fissurados por esporte. Principalmente quando tem o time deles jogando, entendeu? E aí é isso. Inclusive, eu estava pesquisando agora, né, a respeito sobre as chias que você estava falando, né, aqui a fonte do canal Rural, e falando que esse fenômeno aí dessas chias dos rios é provocado pela laninha. Isso. E fala isso, dos transbordamentos, não é isso? Que isso. Inclusive, é até citado na previsão do tempo por ser um assunto da meteorologia, não é isso? Isso, E que o norte ele sofre muito, né? Porque, querendo ou não, a gente só tem inverno e verão. Então, tipo, a gente quando a gente tá no verão amazônico, eles estão, sei lá, no inverno. Mas quando a gente tá no inverno, eles estão no verão e assim vai. E isso prejudica muito, principalmente o norte. Como é que funciona essa questão da conexão de vocês com as informações, né? Você tinha citado que existe muito essa dependência da internet. E quando não existe, quando assim tem uma queda na internet, como é que vocês fazem para se comunicar? Eu creio que fica bem difícil, né? Fica bem difícil. Um exemplo, por exemplo, o Janzinho, às vezes, a gente está super pensando, ó, você vai abrir o bloco com esse vivo e tudo mais. Só que aí, real, existe isso. A gente tem um programinha lá que o nome é... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Smart TV, né? Que é o aplicativozinho lá que a gente abre. Só que aí, o que acontece? Às vezes ele não abre. Entendeu? Então, como ele não abre, eu sempre tenho uma carta na manga. Um exemplo. Eu ligo pro repórter e falo bem assim, o que tu vai falar? Vou falar disso, disso, disso. Manda para mim um texto.
ele manda o texto. Eu vou revisar o texto para ele entrar no Vivo. Ele revisou. Eu revisei, eu abro uma outra lauda, deixo no BY, com tudo, como se fosse real, uma nota seca ou uma nota Vivo. Deixo lá. Se caso cair o sinal dele, o meu diretor que está me dirigindo, ele só vai trocar. Ele só vai subir a nota seca para ir no lugar dele, do Vivo, e pronto, acabou-se. Isso aí, a questão disso tudo é que a gente não pode deixar de dar a notícia. Como ela será dada, isso aí já é outros 500. Pode ser dada por mim, pode ser dada pelo repórter, ou pode ser até dada pelo VT. Mas só que são coisas que são tão factuais, tão rápidas de acontecer, então, tipo, ou vai ser um repórter no Vivo, ou vai ser comigo eu dando, entendeu? E aí, o cachorro, não foi? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre... Você aí tem experiência tanto em assessoria quanto na reportagem e também agora na apresentação. A gente sabe que os desafios do jornalismo eles são diversos para qualquer área, seja na edição de texto, na produção, em todas as áreas. Eu queria que você falasse os desafios assim de uma forma geral, mas em específico na apresentação, que é onde você está atuando agora. Cara, assim, os desafios da apresentação, ele não é muito, mas a questão da apresentação é que é necessário você ler, entendeu? Você não vai para frente do TP, enfim, das câmeras, e só ler. Não é isso. Você precisa entrar na história. Quando a gente está montando o jornal, a gente lê as cabeças, que o repórter dá uma sugestão, mas para a gente terminar de ler essa cabeça e entender o que a gente vai falar, a gente tem que assistir o VT, entendeu? Então, isso não que seja um desafio, eu acho que isso é mais a questão de que é necessário interpretar e passar para o telespectador o que tu tá falando. Um exemplo, eu não vou dar uma cheia sorrindo, porque é uma cheia. E eu sei que tem famílias desabrigadas. E às vezes são questões de expressões que faz com que as pessoas falem, tá, mas essa apresentadora, ela tá feliz dando isso, entendeu? Eu não vou dar um número de mortes de Covid sorrindo, eu vou real ter a serenidade, entendeu? Então, tipo, é necessário, não que seja um desafio, mas que é obrigação do apresentador ler, interpretar e assistir o real VT, entendeu? O real significado. A gente não tem tantos desafios em relação à apresentação. A questão mesmo é checar, apurar e falar. Basicamente é isso. É a mesma coisa de produção. Eu já passei por produção, então, tipo assim, é necessário que o apresentador esteja linkado com o repórter que está na rua e linkado com o produtor que está apurando tudo aquilo que ele pode passar pro diretor, que vai escrever na hora pro apresentador mandar falar, sei lá, aconteceu uma operação agora, mas eu não tô sabendo de nada. Tá, e aí? Meu diretor, o que você tem pra mim? Pera aí rapidinho que a fulana tá apurando. Beleza, então, enquanto isso, vamos tacar o barco. Antes de terminar, eu quero dizer a vocês que teve uma operação, que aí já vai vir com as apurações. Acho assim, tudo é questão de equipe. A apresentação, ela não vai fazer sozinha. A direção, ela não vai fazer sozinha. E muito menos a produção vai fazer sozinha, entendeu? Então, o apresentador, ele tá ali por conta da produção. Entendeu? E assim vai. Eu queria que você falasse agora a respeito da apuração na reportagem. A gente sabe que os repórteres têm diversos estilos de como se apura a informação, né? Com fontes, com os sites oficiais de prefeitura, de defesa civil, contatos via telefone. O que você acha necessário para uma boa apuração, principalmente em coberturas, quando se fala, por exemplo, das cheias dos rios, como está sendo... Nós ainda estamos em período da pandemia, mas quando a gente estava num momento aí, nos picos da pandemia em todo o país. Assim, a questão da apuração, ela é necessária... Cara, eu acho assim, o jornalismo, ele é através da apuração. Se você não tem apuração, você vai ser um jornalista meio boca, entendeu? É tipo isso.
Se você não tiver dados, cara, uma matéria com dados é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Tu já imaginou uma produção tua, tu fazendo uma matéria com os dados, entrando mais artes em relação a isso, e tendo gosto de assistir? Eu acho que a apuração, ela não é só em dizer assim, eu tenho uma fonte muito legal, eu não vou revelar, mas o que tem essa fonte? Ela vai linkar com os dados? Os dados, eles vão linkar com a fonte? Nem sempre vai acontecer isso. Mas, um exemplo. A pandemia, aqui no Amazonas, por exemplo, teve a questão dos oxigênios. Foi apurado que no Amazonas, 14 dias antes, ia faltar o oxigênio. Só que ninguém deu a mínima, porque os dados passados era isso, isso, aquilo. E aí a gente, meu Deus, vai acontecer isso, isso, aquilo. Desculpa. Quando aconteceu o dia do oxigênio em Manaus, da falta de oxigênio em Manaus, a gente não conseguia mensurar o que tinha acontecido, e a gente não conseguia entender por onde a gente ia começar. Esse dia eu tinha acabado de voltar para a redação, porque eu tinha pegado Covid. E quando eu cheguei na redação e eu vi os repórteres chorando de cabeça baixa, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E eu estava na edição do Bom Dia, e aí falaram assim, eu não consigo ir para a rua. Eu falei, eu vou. Eu falei, eu vou apurar, vou ver o que foi que aconteceu, qualquer coisa eu passo para vocês, tá bom? Tá. Fui para a rua. A questão de apurar não é questão de chegar numa fonte boa, é questão de você saber o que acontece. Quando eu cheguei no Hospital 28 de Agosto, a gente tinha que ter um olhar... Meu Deus, o galo do vizinho tá tocando agora. Aí a gente tinha que apurar a questão do olhar 360. Eu tinha que ver quantas ambulâncias tinha, eu tinha que ver o que estava acontecendo, eu tinha que ver o que poderia acontecer para uma fonte, para uma matéria boa. É ruim a gente falar isso? É ruim. É ruim a gente dizer assim, pô, será que no final de semana vai ter uma morte? É ruim. Mas isso é uma matéria jornalística, entendeu? Então, eu fui pro 28, vi o que estava acontecendo. Tinha gente que chegava perto da gente para dar os relatos. A gente falava dos relatos, escrevia os relatos, apurava os fatos e chegava na redação, o que a gente fazia? Olha, aconteceu isso. O que a gente pode fazer? A gente mandava e-mail para a Secretaria de Saúde o que tinha acontecido e o que eles poderiam fazer. A gente nunca pode dar notícias sem nenhuma resposta, entendeu? E é o que acontece. Às vezes dão notícias até barrigada, sem as respostas, as notas, que isso causa um alvoroço. Então, a produção, a questão de apurar, não é questão de fonte, é questão de querer entender o que eu posso fazer para ter uma matéria boa. Eu preciso de nota, eu preciso de uma sonora boa, eu preciso falar com um especialista, eu preciso ter todos esses tipos de pensamento para poder fazer uma matéria boa. Mas é aquele negócio, se você não apurar e não tiver uns dados bons, não tem como. Cássia, eu queria saber sobre como é que funciona a linha editorial de ambos os jornais que você apresenta, tanto o Janzinho quanto o Jornal de Rondônia, segunda edição do interior. A gente sabe que, como ele é um jornal mais curto, ele tenta ser um jornal mais produtivo, né? Com matérias não tão longas, né? E também até mesmo com notas e links que não durem tanto tempo assim, né? Inclusive, você não vê aí entrevistas com especialistas, você vê geralmente isso na parte da manhã ou então no Jornal do Meio-Dia tem um tempinho um pouco maior, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa linha editorial desses jornais. O jornal, o Praça 2, vamos dizer assim, né? Vamos falar assim. O Praça 2, ele é um jornal que ele é
de pouco tempo. Ele tem uma produção, se eu não me engano, de 25 minutos, mas é um jornal que ele precisa dar todos os conteúdos do dia. A partir de meio-dia em diante, ele é necessário dar todos os conteúdos do dia. Eu, particularmente, eu divido assim. Depende muito da história do VT que o repórter vai me vender. Entendeu? Um exemplo. Hoje a gente deu sobre a atualização do Rio Machado, que foi em Ji-Paraná. Mesmo a gente sendo em Ariquemes, a gente real dá também do Ji-Paraná, Porto Velho, enfim. A gente sempre dá. O que acontece? Esse do Rio Machado, ele teve uma duração hoje, tanto é que todo mundo falou assim, caramba, Cássia, tu vai dar esse VT mesmo, esse tempo? 4 minutos e 18. Eu dei ele. Por quê? Porque o repórter, ele tá falando das dificuldades das pessoas que estão com as casas inundadas. Ele tá falando que mais de 30 famílias, não é pessoas, é famílias, estão desalojadas. Então eu acho assim que é necessário, depende muito do que o repórter vai me vender, entendeu? Às vezes, hoje teve também um Vivo, que Ariquemes teve uma parceria. Na verdade, assim, Ariquemes é o município que vende mais tambaqui, que vende mais peixe. E eles tiveram uma economia muito boa hoje, uma venda, por conta que o tambaqui de lá vai para os Estados Unidos. Teve um vivo de lá de 12 minutos, porque tinha uma sonora falando sobre como é que isso ia impactar com o município, economicamente, entendeu? Então, tipo assim, depende muito do assunto que eles vão dar. Às vezes, querendo ou não, às vezes existe assuntos meio boca, assim, sabe? Meio... Quantos minutos deu? Eu falo pro editor. Aí o editor fala assim, Cássia, deu 2 minutos e alguma coisa. Eu falei, deixa eu sentar. Aí eu saio cortando, que quando eu vejo, tá 40 segundos, 1 minuto e 15, 1 minuto. Acho que depende muito. Mas a única coisa que a gente não pode deixar de dar é todos os factuais do dia. Às vezes, quando eu vejo que real pode estar estourado, eu transformo em nota. Porque aí, querendo ou não, como eu te falei, é necessário a gente dar a informação. Como será passada, isso aí já é outros 500. A gente sabe que depois que o telejornal acaba, nem sempre o apresentador vai embora, né? O que eu consigo perceber na maioria das vezes é que toda a equipe se reúne para poder fazer um feedback do que foi a edição apresentada no dia e fazer traçar meio que como vai ser a edição de amanhã. O dia seguinte. Sabe, como tem os factuais, né? Tudo isso muda, mas existe sempre aquele planejamento. Como é que funciona isso para ambos os jornais? Então, assim, o Janzinho, ele tem essa reunião que ela é junto com o Jan Capital. Nós vamos para reunião, falamos o que aconteceu, se deu alguma coisa errada, a gente vai, fala, e existe um relatóriozinho que a gente escreve, o que aconteceu, o que foi que deu errado. Mas o JRO, a gente não faz porque o pessoal de lá, eles fazem a reunião deles e fica muito conflito em relação ao horário, em relação a essas coisas. Então, a gente deixa para fazer no outro dia, quando vai vir as pautas do dia. Mas, por exemplo, o Janzinho a gente faz. A gente fala o que a gente pode dar no outro dia. Às vezes, no interior, eles ficam muito a mercê do factual. Mas, às vezes, as pautas trabalhadas deles é maravilhosa. Então, tipo assim, quando a gente tá em reunião, a gente até dá uma sugestão de pauta para eles, que aí sai até mais fácil, e aí eles vão e fazem, entendeu? Mas a reunião é saudável. Na verdade, a gente mais conversa, brinca, bagunça, do que faz a reunião. Hoje, particularmente, eu não fiquei, né? Então, quando eu tava saindo de lá, eles ainda estavam em reunião, e aí eu só via eles rindo lá, e aí eu, já vou para casa. E aí eles, tu não vai ficar? Eu falo, não, você já sabe o que aconteceu, o meu jornal hoje foi o melhor de todos. Aí eles começam a rir e tal. Mas, tipo,
é uma reunião saudável. É uma reunião que o diretor da televisão participa e o gerente também do jornalismo participa. Que aí eles falam o que aconteceu, eles dão feedback do que poderia ter passado. Às vezes uma tarja vai errada e a gente não vê por conta da correria, eles vão lá e vê e a gente vai e modifica. E aí tudo isso, se uma vírgula for errada, vai para o relatório e a gente fica ouvindo, mas enfim, são coisas do ofício. Sobre eu queria agora saber um pouco da parte tecnológica, como é que funciona a geração dos jornais? Tanto o Jornal do Amazonas do interior, eu creio que ele seja gravado em Manaus, e o Jornal de Rondônia também no interior, ele também é gravado em Manaus, é isso? É isso. A gente, basicamente é assim, né? Existe a Globo, que ela é a central, certo? E tem a Globo, que ela é a central e tem várias filiadas, certo? A Rede Amazônica, ela é a central, que tem várias afiliadinhas, que são Amapá, Roraima, Rondônia, TTT. Então, tipo assim, um exemplo, o Jornal Nacional, ele é feito pela central. E aí a gente cada um manda dos seus estados para eles. E aí eles fazem a cabeça deles e tudo mais. É o que acontece no Ji-Paraná, Ariquemes e o Janzinho. Entendeu? Eles mandam material. A gente tem um portal que se chama Colaborativo. O Colaborativo, ele tem os praças, que são agentes, os municípios, e tem o outro portalzinho dentro do Colaborativo, que é a questão do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Fortaleza, e assim vai. E aí quando a gente tem que mandar material, nós mandamos nesse colaborativo para eles e vice-versa, eles mandam pra gente. Às vezes dá um pane, dá, e aí tem que ser pelo e-transfer. Às vezes dá pelo e-transfer, a gente fica morrendo, a gente passa mal, mas vai fazendo. Caso você me vê, só uma pergunta. Porque tua imagem, pronto, porque tua imagem travou aqui um pouquinho. E agora eu queria fazer, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o que é para você ser jornalista? É uma pergunta. Cara, se uma pessoa respondeu muito bem essa palavra, eu dou parabéns para ela. Eu descobri que eu era jornalista na pandemia. Eu descobri que eu era jornalista ali. Eu sempre pensei que jornalismo, para mim, que eu fosse me achar no esporte, até porque eu sou louca, fissurada, apaixonada por esporte, enfim. Mas quando eu tive comigo o desafio de fazer assuntos jornalísticos mesmo, eu realmente me encontrei. E ser jornalista cara, é uma pergunta que não tem palavras. Não tem palavras. Eu sempre quis ser jornalista, desde os meus 7 anos de idade. Então, o jornalismo, ele escolhe a pessoa, entendeu? É necessário a gente ter o dom. Não é necessário... É engraçado, né? Mas não é necessário a gente falar muito. Tu falar muito, tu vai ser jornalista. Não é isso, gente. Não é isso. Acho que o jornalismo, o jornalista, a comunicação, ele escolhe a pessoa, entendeu? E, cara, graças a Deus, não que eu tenha esse dom, ainda tenho muito que aprender, mas graças a Deus, assim, o jornalismo me escolheu. E ser jornalista é passar para as pessoas a informação que ela necessita, entendeu? Mesmo sendo a mais ruim possível, é necessário ter essa informação. No mundo da pandemia, se não fosse a comunicação, eu acho que a gente tinha muita mais pessoas tinham morrido, entendeu? Não 600 mil pessoas, que é um número horrível, mas eu acho que muito mais pessoas tinham morrido, entendeu? Então, eu acho que é uma evolução a cada dia. Ser jornalista é uma evolução a cada dia, sabe? A gente aprende hoje, mas amanhã a gente vai ter que aprender muito mais sobre várias coisas. E vários assuntos diferentes, porque todo dia a gente tem que dar informação totalmente aleatória. A gente é basicamente uma playlist aleatória.
do jornalismo. Tudo isso. Cássia, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que acompanha o Enem. Olha, primeiro eu quero agradecer a você, ao Guilherme, que, gente, eu não sei, até fico imaginando aonde o Guilherme me encontrou. E o meu recadinho para você, principalmente para você universitário, tenho plena certeza que o universitário é basicamente o público de vocês, né? Que não é para desistir, cara. Não desiste porque... Olha, eu passei 4 anos na faculdade. Desde o dia que eu entrei na faculdade eu queria desistir. Mas é questão de amadurecimento. Então, não desista. Estuda. Eu acho que o estudo, ele é muito fundamental. A leitura, ela é muito fundamental. Então, não desiste. Os sonhos, eles estão aí para ser vividos de um passo de cada vez. Então, é isso. Cássia, eu vou só encerrar aqui a entrevista e a gente vai conversar um pouquinho. Inclusive, eu vou até responder a pergunta aqui. Aliás, não vou responder, eu vou dizer o que ele me disse. E eu queria agradecer muito a você por você ter aceitado o nosso convite, ter aí abrido o seu tempo de descanso para frente, tá bom? Eu adoro. E agradecer a cada um de vocês que acompanhou aqui no menu. A gente se vê no próximo.